começou. Muito bom dia, senhoras e senhores do Corpo Clínico do Hospital Ernesto Dornelles. Todos muito bem-vindos ao nosso segundo Grand Round. O que é o Grand Round do Hospital Ernesto Dornelles? É uma reunião acadêmica que reúne todos os interessados em saúde em que discutimos assuntos de relevância para a comunidade médica. Na primeira sessão, tivemos uma abordagem pelo professor Alexandre Zavascki das questões mais relevantes sobre a pandemia do coronavírus, tema dos mais atuais. E frente às circunstâncias da própria pandemia, este segundo Grand Round que realizaremos será num formato virtual. O palestrante de hoje é uma pessoa muito especial, a doutora Patrícia Izzetti. Eu me sinto muito confortável em apresentar a doutora Patrícia Izzetti, porque ela foi uma das minhas mais brilhantes alunas na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Patrícia fez sua formação em radioterapia no Instituto Nacional do Câncer e tem trabalhado nas instituições mais importantes em radioterapia no centro do país. Patrícia discutirá hoje com os senhores e com as senhoras o tema da radioterapia, princípios, indicações médicas e inovações. Eu passaria, então, agora a palavra à doutora Patrícia Izzetti. Por favor, Patrícia, bem-vinda à nossa sessão, ao nosso Grand Round. Olá, Patrícia. Olá, doutor Gilberto. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. É uma honra para nós, do Hospital Ernesto Dornelles, termos a tua presença conosco. A tua tarefa, nos próximos anos, eu espero algumas décadas, será conduzir os rumos do nosso Centro de Radioterapia no Hospital Ernesto Dornelles. Então, muito bem-vinda. O formato dessa sessão será de 30 minutos de exposição, nada fixo, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Tu tens liberdade de mostrar imagens, o que for mais interessante, segundo a tua própria decisão, e depois eu farei algumas considerações e tu terás a oportunidade de também fazer uns últimos comentários. Então, muito bem-vindo, Patrícia. Muito obrigada, doutor Gilberto. Eu vou, então, dividir aqui a tela com o senhor da apresentação que eu fiz aqui voltada para o Ernesto. Você está enxergando a apresentação? Sim, sim. Talvez fosse interessante colocar a imagem em tela inteira. Isso. Perfeito, Patrícia. Então, vamos lá. Bom, então, como o senhor me pediu, a ideia hoje é nós comentarmos um pouquinho sobre os princípios da radioterapia, suas principais aplicações médicas nos dias de hoje e o que nós temos de inovações, né? Que vai ser a grande contribuição que nós vamos trazer como serviço de radioterapia para o Hospital Ernesto Dornelles. Então, acho que é importante primeiro, assim, para as pessoas terem uma ideia de por que nós falamos tanto em alta tecnologia em radioterapia, de o que foi essa mudança, né, ao longo das décadas em termos de tratamento radioterápico. Então, lá na década de 80, 90 e antes, o que nós tínhamos basicamente de tratamento eram tratamentos com fonte radioativa, que aqui é um exemplo de uma fonte, um tratamento com cobalto, onde nós não tínhamos tantas possibilidades de como irradiar esse paciente. Basicamente, nós irradiávamos o paciente de frente, de lado e pelas costas, e basicamente nos baseando em radiografias, né? Ou seja, eram imagens com duas dimensões, onde nós fazíamos essa imagem e conseguíamos mais ou menos dizer como nós gostaríamos que essa irradiação entrasse no paciente. A partir do momento que nós tivemos alguns avanços em termos de tecnologia, nós tivemos tanto o advento do tratamento conformacional, que nós chamamos, que é quando a gente utiliza uma tomografia computadorizada para, pelo menos, enxergar os órgãos além dos ossos, né, que nós vemos no raio-x, que estão sob risco e estão em torno da nossa área de tratamento de radioterapia. Então, com isso, nós conseguimos, pelo menos, enxergar o que estava sendo tratado junto com a área do tumor e tentar, às vezes, escapar um pouquinho de órgãos como bexiga, reto e medula.
mas os nossos aparelhos, eles ainda não contavam com uma tecnologia tão grande para realmente fazer a radiação fazer curva, digamos assim, né? Na verdade, a radiação, ela é sempre num fecho reto, mas quando nós entramos em diferentes angulações no paciente, nós conseguimos fazer com que esse tratamento seja conformacionado. E aí, por fim, com o advento das tecnologias de MRT e VMAT, que nós chamamos, que é a radioterapia de intensidade modulada, e a radioterapia de intensidade modulada com arco, ou seja, girando em torno do paciente, nós conseguimos já melhorar um pouquinho essa conformação. E aí, por fim, nós tivemos, quando realmente foi possível até acoplar uma tomografia no momento do tratamento, ou seja, além de utilizar a tomografia para planejar, nós também utilizarmos uma tomografia para enxergar se no momento ali do tratamento o paciente está como nós planejamos, aí nós conseguimos realmente fazer tratamentos bem mais modernos, como radiocirurgia, SBRT, que é o tratamento de radioterapia estereotático e ablativo extracraniano, e até, por fim, o tratamento com prótese. Para a gente ter uma ideia assim, de o que isso resulta em termos de tratamento, aqui é um exemplo de um tratamento planejado de mama, quando nós tínhamos apenas o raio-x. Então, se a gente conseguir enxergar, a gente utilizava aqui um aramezinho em torno da glândula da mama para delimitar, né, essa parte mole, que nós não enxergamos no raio-x, e a gente conseguia enxergar um pouquinho do pulmão, como é que a gente colocava uns bloquinhos aqui para poupar, mas assim, era um tratamento bem rudimentar. Nós falamos mas assim, a gente sabe que no Brasil muitas regiões ainda fazem esse tratamento porque não contam com os tratamentos de alta tecnologia, então no SUS isso ainda é realidade em muitos locais. Aqui já com o advento da tomografia, embora nós não tivéssemos ainda grandes possibilidades em relação aos nossos aparelhos, nós pelo menos conseguíamos enxergar como essa radiação estava atingindo aqui, por exemplo, ao tratar a glândula mamária, o pulmão e o coração. Então, isso era importante para, pelo menos, nós termos um registro da dose que estava chegando nos órgãos de risco e tentar também, por meio de blocos, tentar poupar um pouco essas regiões. Mas o advento mesmo veio com a radioterapia com intensidade modulada e em arco, onde com o aparelho girando em volta da paciente e fazendo diferentes angulações, nós conseguimos aí sim fazer com que a dose alta seja bem restringida à glândula mamária. Então a gente pode dizer que já consegue poupar muito melhor o pulmão e o coração, isso é bem importante. E aí, por fim, com essas técnicas ainda mais refinadas, nós conseguimos até, por exemplo, em uma paciente com metástase de câncer de mama para o cérebro, em vez de tratar o crânio total dessa paciente, nós irradiarmos só uma metástase cerebral localizada. Então, isso é importante para a gente ter poupar um pouco esse tecido saudável e irradiar conforme as necessidades futuras da paciente, né? Então, a partir do momento que nós enxergamos uma única lesão que é fácil de tratar, nós conseguimos restringir a nossa radiação apenas a esse tumor. Então, isso foi o que realmente nós tivemos de mais gratificante em termos de avanços dentro da radioterapia. E aí, só para ter uma ideia de exatamente o que são esses graus de liberdade que o aparelho começa a ter para fazer essa diferença de conformação, aqui a gente pode ver o aparelho como a mesa gira em diferentes angulações. Então, enquanto o aparelho está girando e fazendo essas conformações que a gente chama aqui ao ventre dele girando, e por aqui que vai sair o feixe de radiação, nós vemos que tem uma modulação das lâminas bem fininhas lá dentro dele, que vão ajustando esse feixe de radiação e fazendo com que cada vez que ele gire numa angulação diferente em torno da paciente, ele vá fazendo essa conformação e escapando dos órgãos de risco que estão próximos. Então, a gente consegue aí sim ter esse resultado de, em vez de um feixe reto, né, uma distribuição reta da dose, nós termos ela realmente conformada à nossa região alvo de tratamento. Bom, e o que então são as características de um aparelho de radioterapia que nos permitem fazer esses tratamentos tão tecnológicos e tão diferentes ao longo do tempo? Primeiro, é um sistema de planejamento com fusão de imagens de alta tecnologia e alta qualidade. O que seria isso? A partir do momento que nós usamos uma tomografia de planejamento
para definir como é que vai ser entregue essa nossa radiação e como que nós vamos escapar dos órgãos de risco que estão em torno daquela nossa região de alto risco, que deseja ser tratada, nós enxergamos, por meio da tomografia de planejamento, basicamente as estruturas que são facilmente vistas em uma imagem de tomografia. Quando nós conseguimos fazer essa fusão com imagens como PET e ressonância, na hora de delimitar a nossa radiação e entregar essa dose pelo aparelho, nós conseguimos enxergar muito melhor. Então, esse é um exemplo prático de tratamento de canal anal em uma paciente. Aqui nós vemos mais ou menos o que seria a região, mas nós não conseguimos enxergar exatamente o tumor, separando das partes moles adjacentes. Quando nós fazemos essa fusão da nossa imagem de planejamento com uma ressonância, por exemplo, que o paciente nos traga por CD ou que nós pegamos pelo serviço online da radiologia, nós conseguimos aí sim enxergar bem mais claramente o tumor e delimitar a região que vai receber altas doses. E a mesma coisa com o PET. Nós pegamos as imagens de um PET que tinha sido realizado, fazemos essa fusão e enxergamos as áreas de maior captação, podendo incluir tudo isso naquele nosso planejamento inicial de radioterapia. Então, isso já faz com que o nosso tratamento, o nosso planejamento seja bem mais refinado e compatível com a realidade, poupando mais as estruturas sadias adjacentes. Além disso, foi importante também nós termos essa acoplagem de uma tomografia ao aparelho de radioterapia. Então, aqui nós temos um acelerador linear, por exemplo, tá? Que é onde sai o feixe, e nós tínhamos aqui o portal onde nós fazíamos um raio-x. Era basicamente o que nós conseguíamos fazer no momento do tratamento, ou seja, enxergar as partes ósseas e ver se o paciente, pelo menos o posicionamento em termos ósseos, estava semelhante ao que nós planejamos em termos de tomografia. Com o advento desse cone-BIM-CT, que nós chamamos, que é uma tomografia por emissão de feixes em cone, que é essa parte aqui acoplada, como se fossem os braços do aparelho, essa imagem feita durante o tratamento vai fazer com que a gente consiga ter maior segurança no nosso tratamento. Eu vou explicar isso por quê. Aqui é basicamente como a gente faz o controle da radioterapia no momento do tratamento, quando nós só temos disponível o raio-x. Então, que a gente enxerga, por exemplo, na hora de tratar um crânio total, é que realmente os parâmetros ósseos são semelhantes, é que a gente vê que, por exemplo, o posicionamento não estava adequado, e aí nós vamos lá e fazemos ajustes com base, basicamente, na parte óssea, que é o que nós conseguimos enxergar por raio-x. Daí vamos lá e ajustamos. A partir do momento que nós temos essa tomografia acoplada ao aparelho, nós conseguimos fazer a análise das partes moles, dos outros órgãos que estão em torno da nossa área de tratamento. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ver desse lado da imagem a nossa tomografia de planejamento. Então, isso aqui foi o que nós planejamos num tratamento de próstata. Aqui em laranja está marcada a próstata e as vesículas. Em vermelho é a região que recebe doses altas ainda de radiação. E aqui em volta nós vemos a bexiga, então, do paciente bem cheia, e o reto e a área do sigmoide, tá? Por que isso é importante de ser visto também no momento do tratamento? Porque quando nós pedimos que o paciente encha bastante a bexiga, por exemplo, é porque nós estamos tentando diminuir a chance de ter tanto os efeitos agudos quanto os efeitos tardios em termos de toxicidade urinária. Então, nós sabemos que quanto mais cheia essa bexiga e, consequentemente, menor o volume proporcional dessa bexiga que está sendo irradiado, menor a chance desse paciente vir a ter cistite hemorrágica e outras consequências que a gente sabe que pode acontecer com a radioterapia. No momento do tratamento, se esse paciente estiver, como a gente pode ver aqui, nessa tomografia feita junto com o aparelho, ali no momento de tratar, se ele estiver com essa bexiga vazia, a nossa proporção de bexiga sendo irradiada por doses altas é maior. E isso a gente sabe que a nossa taxa de complicações é maior também. Então, a partir do momento que nós enxergamos isso no momento de tratar, nós tiramos o paciente do aparelho, pedimos para que ele melhore o preparo, tome mais copos d'água, e aí nós colocamos ele novamente no aparelho e só irradiamos quando tivermos a maior proximidade possível do que foi realmente planejado.
Além disso, é importante que nós vermos também que a gente consegue enxergar a parte intestinal ali, o sigmoide desse paciente, por exemplo, no momento do tratamento, ele estava com mais gases, um pouco mais de acúmulo de fezes, que fez com que essas alças caíssem também na parte de radiação com dose alta. Então, isso também é um caso que nós poderíamos tirar o paciente do aparelho, dar um supositório, fazer um preparo intestinal para que ele realmente vá da melhor forma possível para esse tratamento radioterápico. Então, isso foi muito importante com o advento da tomografia Cone-CT acoplada ao aparelho. E, mais do que isso, nós tivemos ainda a tomografia 4D, que nós chamamos. O que é essa tomografia 4D? É uma tomografia que considera a quarta dimensão, que é o tempo. Ou seja, ela vai fazendo imagens ao longo do movimento respiratório do paciente. Então, em câncer de pulmão, por exemplo, que está mexendo ali junto com a respiração, a gente consegue enxergar isso na tomografia. Então, nós podemos ver aqui como esse tumor faz uma trajetória, né? Principalmente inferiormente, superior e inferiormente. E nós, na hora de irradiarmos, conseguimos levar isso em consideração, fazendo com que o tumor seja irradiado durante todo o movimento respiratório. Então, isso é bem importante também de se ter como ferramenta. Além disso, por exemplo, quando nós vamos fazer uma SBRC, que é um tratamento ablativo de fígado, um exemplo, um paciente com uma metástase hepática, né? O fígado, por conta da movimentação respiratória, também mexe bastante. Então, nós conseguimos levar isso em consideração também e criar uma margem em torno dessa região relacionada ao movimento respiratório. Então, isso é importante também no nosso momento de tratar. E aí, por fim, o maior benefício que nós temos tido recentemente com essa questão do movimento respiratório é para o tratamento do câncer de mama. Nós tivemos alguns estudos sugerindo que, por exemplo, o tratamento do câncer de mama esquerda, dependendo da dose que se chega na artéria descendente anterior, poderia ter um maior risco de infarto, por exemplo, nessas pacientes. E quando nós conseguimos enxergar isso aqui, por exemplo, em amarelinho, nós vemos a artéria descendente anterior delineada, nós podemos fazer o que a gente chama de técnica de deep breath ou breath hold, que é quando a gente pede para o paciente encher bastante o pulmão de ar no momento tanto da tomografia de planejamento quanto no momento do tratamento. Por quê? Porque daí a gente afasta, aqui nós podemos ver, porque daí nós afastamos com o pulmão mais cheio esse tecido glandular, que é o nosso alvo de tratamento, da artéria descendente anterior. Então, aqui nós podemos ver diferenças. Quando o paciente não está com o pulmão bem cheio, ou seja, respirando fundo, essa artéria descendente anterior recebe uma alta dose. Quando a paciente faz essa respiração profunda, nós já temos um afastamento bem importante, garantindo uma maior segurança nesse tratamento. Então, aqui é um vídeo que mostra mais ou menos como é que isso é feito no momento do tratamento. Tá? Nós já fizemos isso na hora de planejar o tratamento da radioterapia e fazemos isso na hora de tratar. Então, aqui a gente enxerga mais ou menos como é que está o pulmão dessa paciente. A gente pede que ela encha bastante o pulmão de ar, respire fundo e, consequentemente, nós temos um afastamento desse tecido glandular mamário, que é o nosso alvo, do coração. E aí, aqui é uma outra imagem que a gente pode ver de forma coronal, também mostrando como, aqui em amarelinho, tá? A artéria descendente inferior, como que isso é melhorado com a respiração profunda e o controle da respiração por alguns segundos. Nesse momento, a gente emite a radiação e, consequentemente, consegue poupar bem esse vaso de maior risco. E aí, por fim, o que a gente tem de mais novo, mais recente em termos de radioterapia de alta tecnologia é a questão da dosimetria em vivo. O que seria essa dosimetria em vivo? Além de todas as checagens que a gente faz para ver se o aparelho de radioterapia está realmente entregando aquela dose que nós desejamos que entregue, porque nós sabemos que o aparelho sempre pode ter alguma falha, algum erro, então tem que ser feito vários testes diariamente para avaliar se ele está realmente entregando aquilo que ele disse que está entregando para o paciente. Mas nós temos agora uma outra opção ainda, que é registrar exatamente no momento de cada paciente quanto de dose que está sendo entregue. Então, aqui é o aparelho emitindo o feixe na mesa. Aqui nesse portal, que é a região onde faz aquela imagem de raio-x,
nós temos também uma captação dessa radiação e, consequentemente, aqui nós podemos ver como é que isso se comporta. Isso é emitido pelo computador para um sistema de planejamento nosso. Então, nós conseguimos verificar se aquela dose que está passando pelo paciente é exatamente a dose que o aparelho nos diz que está entregando. Então, isso é muito importante para nós termos um ajuste ainda mais fino do nosso tratamento radioterápico e garantir a maior segurança possível para os nossos pacientes. E, bom, quais são, então, os benefícios clínicos, né, de toda essa alta tecnologia? Bom, mas será que realmente vale a pena investir tanto em aparelhos que estão ficando cada vez mais caros? Isso se reflete realmente em benefício clínico para o paciente? E sim, se reflete. Nós temos várias meta-análises já mostrando a diferença em termos de toxicidade para os pacientes que fazem um tratamento mais conformacionado. Então, aqui, por exemplo, é um pacientes que trataram tumores de pelve, principalmente tumores ginecológicos, avaliando a toxicidade aguda, por exemplo, gastrointestinal, nós tivemos um benefício bem significativo com a tecnologia de MRT, que é a radioterapia com intensidade modulada, que protege bem mais os órgãos de risco em torno daquela nossa região-alvo de tratamento. Aqui é um outro exemplo, por exemplo, em termos de toxicidade tardia, grau 2 ou mais, em pacientes também com câncer ginecológico, que nós vemos também que, utilizando a técnica de MRT, nós temos um maior benefício em termos de redução dessa toxicidade com a alta tecnologia. E, por fim, no tratamento do câncer de próstata, isso também já está bem evidenciado por meta-análise, principalmente para as toxicidades gastrointestinais, tanto agudas quanto tardias, principalmente em termos de sangramento retal crônico, que alguns desses pacientes, quando fazem o tratamento só conformacional com a radioterapia, podem ter, quando fazem esse tratamento com MRT, com a radioterapia de intensidade modulada, e ainda mais, quando fazem esse tratamento com CONIB-CT, ou seja, tomografia no momento do tratamento, essa toxicidade tardia é bem reduzida. Então, isso realmente mostra que a alta tecnologia significa melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E, por fim, a possibilidade de fazer, então, os tratamentos ablativos, porque uma vez que nós temos maior segurança no nosso tratamento, uma maior possibilidade de poupar as regiões sadias em volta do tumor, nós temos uma maior possibilidade de entregar doses ainda mais altas em cima desse tumor e, consequentemente, ter uma maior resposta e um maior tanto controle local quanto, às vezes, até mesmo controle de metástases à distância e realmente uma sobrevida desses pacientes. Então, a partir do momento que a gente aumenta a nossa dose por conta dessa maior restrição realmente ao órgão, ao nosso tumor de interesse, nós temos um maior benefício. Isso a gente pode ver na técnica de radiocirurgia, por exemplo, onde a gente trata só o tumor, tanto primário quanto secundário do sistema nervoso central. No tratamento com SBRT pulmonar, onde nós fazemos um tratamento bem ablativo do câncer de pulmão, seja ele também primário ou secundário. Em termos de tumor primário, nós temos índices que são bem semelhantes até mesmo à cirurgia, dependendo dos estudos, então mostra que é realmente um tratamento bem efetivo. E, por fim, por exemplo, um tratamento de uma metástase cerebral, onde nós atualmente costumamos mais tratar quando o paciente já tem uma compressão medular, já tem dor. Tem alguns estudos mostrando que quando você consegue fazer SBRT, ou seja, tratar só o tumor, você consegue prevenir até mesmo aquela metástase vertebral de vir a comprimir, porque ela realmente consegue eliminar de forma ablativa essa metástase vertebral. Então, isso é muito importante para a gente melhorar ainda mais as nossas possibilidades terapêuticas para os pacientes oncológicos. E aí, falando um pouquinho, então, sobre o nosso serviço de radioterapia, que em breve vai inaugurar no Hospital Ernesto Dornelles, nós temos, então, o Vista Centros Avançados de Radioterapia. É um centro que conta com a parceria grande do Instituto Kaplan de Oncologia, que já tem toda uma tradição, tanto na nossa cidade quanto no nosso estado. Nós estamos contando muito com a parceria também do Hospital Ernesto Dornelles, né, que nos recebeu como serviço e também tem nos auxiliado muito em desenvolver todos os fluxogramas que nós vamos agora direcionar para esses pacientes, principalmente tanto os pacientes do Hospital Ernesto Dornelles quanto os demais pacientes. E o
medicina por imagens tem sido também um grande parceiro que vai nos ajudar com as tomografias de planejamento, que vai nos ajudar também com alguns exames de imagem que sejam necessários para fazer essa fusão, né, para o planejamento do paciente. Então, nós realmente já estamos crescendo com muitos parceiros, isso é muito importante para nós. Falando do aparelho que nós vamos ter, então, ele é um Elekta Versa HD, tá? Um aparelho que tem de mais moderno, assim, em termos de alta tecnologia em radioterapia. Ele realiza todas essas técnicas que eu falei para vocês, GNRT, VMAT, radiocirurgia e SBRT. Ele faz, então, planejamento radioterápico com fusão de imagens, como eu falei, com ressonância, com PET, e utiliza também essa tomografia 4D, que a gente avalia o movimento respiratório durante o tratamento. Além disso, nós contamos com uma mesa robótica em 6 dimensões. E o que isso faz? O que isso possibilita? Possibilita que não só a gente tenha uma lateralização e que a mesa ande para cima e para baixo, mas ela também tem a rotação nos 3 eixos. Isso faz com que a forma como nós entramos com o eixo da radiação no paciente tenha muito mais grau de liberdade e, consequentemente, maior conformação também. Então, isso é algo bem tecnológico, bem importante. Além disso, nós contamos com a MLC Agility, que nós chamamos, que faz com que as sessões sejam até 6 vezes mais rápidas, então isso dá também um maior conforto para o paciente. E, por fim, nós contamos com a dosimetria in vivo acoplada, então, que eu expliquei para vocês, que é o registro daquelas doses que estão sendo emitidas no paciente a partir do nosso aparelho. Tudo isso vai permitir, então, uma maior segurança, consequentemente, doses maiores por fração e até um menor número total de frações, fazendo com que o tratamento seja bem mais confortável e o uso do aparelho também mais otimizado. Então, isso vai ser excelente para os nossos pacientes. E pensando agora especificamente no Hospital Ernesto Dornelles, exatamente quais benefícios nós podemos trazer, né? Então, basicamente fechar esse elo, né, que nós sabemos que todo paciente oncológico conta com a necessidade de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Então, nós agora contaremos com todas essas possibilidades terapêuticas dentro do Hospital Ernesto Dornelles. Além disso, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma assistência multidisciplinar. Então, nós já começamos até com alguns tumor boards em algumas áreas específicas, discutindo os casos, tirando as dúvidas, pensando juntos como é que nós podemos tratar esse paciente. E aqueles pacientes que eventualmente não têm uma indicação de cirurgia vão ter mais conforto na facilidade de partir, por exemplo, para um tratamento ablativo com radioterapia. E, por fim, o tratamento de emergências oncológicas, né? Que nós sabemos que é um grande diferencial a partir do momento que você tem o serviço de radioterapia dentro da instituição. Isso facilita muito para aquele paciente que interna por compressão medular, que interna por metástases cerebrais, por dor, obstrução brônquica, sangramento secundário tumoral. Então, a partir do momento que nós temos a radiação disponível para intervir de forma precoce, em questão de horas nesses pacientes, o tratamento para eles também vai ser bastante otimizado. Então, é isso, gente. Muito obrigada, doutor Gilberto, pela disponibilidade e fico aqui para as perguntas, então. Muito obrigado, Patrícia. Uma excelente apresentação. Eu gostaria de agora trazer algumas discussões assim que são da vida prática médica. Uma área que me parece muito importante no dia a dia médico é que existe uma população significativa de pacientes idosos com câncer de pulmão, com lesões que seriam, em princípio, tratáveis para cura com cirurgia. Mas por condições clínicas, por comorbidades, esses pacientes acabam não sendo submetidos à cirurgia e isso tira a chance de controle a longo prazo da doença. Eu gostaria que tu comentasse sobre o papel da radioterapia nessas lesões em pacientes idosos, lesões iniciais curáveis. Perfeito, doutor Gilberto. Esse é o nosso cenário, realmente, com a maior indicação para o tratamento de SBRT, né, para câncer de pulmão. Então, SBRT, lembrando, é aquele tratamento ablativo que nós fazemos de forma extracraniana com altas doses localizadas no tumor. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer esse tratamento, nós temos tanto o controle local, uma chance daquela lesão realmente desaparecer e também menores toxicidades para esses pacientes mais idosos que às vezes já têm uma função pulmonar comprometida e até por conta de tabagismo também. Então, isso é muito importante porque faz com que
nós tenhamos uma opção radical, curativa, que não seja cirurgia, né? Então, os pacientes realmente podem agora contar com essa outra possibilidade. Os dados, sobretudo do grupo holandês, né, do Slotman, eles mostram que os resultados com a radiação são comparáveis à cirurgia, né? São comparáveis, exatamente. Em termos de controle local, é igual. Então, isso significa que para os colegas que estão nos assistindo, aquela população que antes nós nem pensaríamos em tratamentos mais definitivos com cirurgia para câncer primário em pacientes idosos, hoje nós temos uma alternativa muito interessante com eficácia superponível. É isso? Exatamente. Os pacientes idosos vai eficácia assim. Os pacientes mais jovens, que ainda ficam um pouco aquém da cirurgia, mas nós podemos ainda para aqueles pacientes que tenham algum motivo, não possam fazer a cirurgia também, os pacientes mais jovens, nós podemos contar com essa tecnologia. Patrícia, um outro ponto que é muito importante, os pacientes oncológicos são pacientes muito sofridos, em geral. Eles muitas vezes têm sintomas incapacitantes. Os nossos pacientes, na vida real, são, às vezes, pessoas que moram longe, que a vinda à instituição é sempre uma razão de sofrimento, de dificuldade. Eu te pergunto, essas tecnologias novas reduzem o tempo total de tratamento na maioria dos pacientes? Como é isso na prática? Na maioria dos pacientes, sim. A partir do momento que nós temos essa maior segurança com os aparelhos de alta tecnologia, nós conseguimos dar uma dose mais alta por aplicação. Consequentemente, nós conseguimos encurtar o tempo total de tratamento. Então, isso já tem bastante segurança, por exemplo, no tratamento do câncer de mama, onde a gente utiliza o que a gente chama de hipofracionamento, e nós vemos que até mesmo, às vezes, a toxicidade desse tratamento ela é até reduzida quando você faz esse tratamento em menos situações. Então, sim, em câncer de mama, em próstata, alguns pacientes também se beneficiam de um tratamento encurtado, câncer de pulmão, cabeça, pescoço, alguns pacientes. Então, são vários tumores que, sim, nós podemos usar esse hipofracionamento para tratar esses pacientes em menos tempo e fazer com que seja mais confortável para eles. E na radiação de metástases ósseas, como é que é? Também, na metástase óssea vai depender muito do tratamento que a gente vai fazer. Se nós conseguirmos fazer o tratamento ablativo, que é o tratamento com SBRT, às vezes nós podemos fazer em uma aplicação só e conseguir um controle local total daquela lesão óssea. Mas nem sempre os pacientes podem usar essa ferramenta. Então, vai depender muito de caso a caso, mas até uma aplicação. Isso é muito importante para a qualidade de vida dos pacientes. Imagine alguém com lesões ósseas, com compressões, com dores limitantes, e que normalmente vem a várias sessões diárias, essa pessoa poder fazer um tratamento de eficácia igual ou até superior num tratamento único, isso é fantástico, né? Eu que sou mais velho na especialidade, não é? A gente sabe o que significa para a qualidade de vida dos pacientes vir todos os dias para receber tratamentos fracionados. Outro ponto, Patrícia, que eu queria talvez trazer de novo a discussão, que tu mencionasse muito bem, é impressionante, olhando as toxicidades agudas e um pouco mais tardias, os tratamentos na pelve ou na região do reto, próstata, com as novas tecnologias. Os dados que tu mostraste são muito, muito impactantes. Praticamente reduz a metade, pelo menos, a probabilidade de toxicidade aguda e tardia. Não é isso? Exatamente, exatamente. As tardias são as que mais nos preocupam até, né? Porque são aquelas complicações que realmente, às vezes, podem até necessitar de cirurgia, como uma cistite hemorrágica. Então, nos alivia bastante saber que a partir do momento que nós temos o uso dessa tecnologia disponível, nós temos uma redução importante e impactante da toxicidade dos nossos pacientes. Patrícia, um outro ponto importante que eu queria enfatizar é, tendo um equipamento tão inovador, se tu tivesse que fazer uma comparação com os equipamentos que nós dispomos no nosso meio, na região metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul, em que indicações em que te parece assim indiscutível que esse equipamento traz vantagens de, digamos, eficácia e segurança em indicações oncológicas? Por exemplo, população pediátrica, tumores pediátricos. Há alguns cenários em que fica claro a importância desse tipo de equipamento?
Com certeza. Tinha muita discussão ainda em relação a fazer o tratamento com intensidade modulada ou em arco em pacientes pediátricos, porque nós sabemos que quando nós giramos o aparelho em torno do paciente, consequentemente são mais áreas que são irradiadas, mesmo com doses muito mais baixas. Então, se tinha um pouco de dúvida se nos pacientes oncológicos isso também seria benéfico, já que eles vivem 40, 50 anos depois do tratamento radioterápico. E se viu que sim, que mesmo nesses pacientes não existe um aumento de taxa de tumores secundários, nada disso, é um tratamento seguro. E aí fica mais seguro ainda a partir do momento que nós temos justamente reduzindo a radiação desses tecidos adjacentes, e quando os pacientes vivem ainda mais tempo, tem uma maior chance de vir a ter tumores secundários. Então, sim, para esses pacientes pediátricos acaba sendo bastante benéfico, e principalmente para aqueles pacientes de tumores onde esse tratamento com intensidade modulada e maior conformação realmente já mostrou um benefício, né? Então, principalmente em tumores pélvicos, tumores torácicos, tumores de sistema nervoso central e tumores de cabeça e pescoço. Patrícia, como esse Grand Round é uma atividade acadêmica, como tu bem sabes, nós temos jovens residentes de várias especialidades que assistem, nós temos muitas vezes até estudantes de medicina que participam. Eu queria te perguntar, quando se faz uma irradiação num tecido, qual é o mecanismo hoje conhecido da atividade antitumoral? Como que isso acontece? No meu tempo, falava-se de instabilizar moléculas de oxigênio que formavam radicais mais instáveis, e isso tinha um efeito citotóxico quebrando as fitas do DNA. Continua assim? Continua assim. Radiação não muda muito o mecanismo de ação, não. É basicamente fazer dano ao DNA mesmo, tá? Gerando os radicais livres. E a gente tem, por conta da forma como a célula tumoral se comporta, uma ação bem maior nas células tumorais. Mas nós temos visto que com esses tratamentos de SBRT, tratamentos ablativos, onde nós damos uma dose muito maior numa aplicação só, além disso, nós começamos a ver alguns benefícios em termos de imunidade tumoral. Então, a gente tem uma maior ativação, por exemplo, do sistema imune quando nós utilizamos doses altas em uma aplicação, e também angiogênese. Então, a partir do momento que nós utilizamos doses bem mais altas, nós temos também uma redução em termos de angiogênese. Então, nós começamos a ver que a radiação pode ter alguns outros mecanismos, mas basicamente é ainda pelos radicais livres. Nessa mesma linha, Patrícia, a gente tem visto recentemente alguns estudos clínicos também, utilizando imunoterapia com radiação, como se as duas estratégias dialogassem. O pessoal de Boston, por exemplo, tem um estudo em andamento em que metástases são irradiadas e, ao mesmo tempo, é feita a imunoterapia e, aparentemente, essa irradiação tem o papel de despertar o sistema imune para que aquelas áreas fiquem mais quentes e alvos da imunoterapia. Como é isso? Exato. É algo que já vinha sendo descrito, né, o que a gente chama de efeito apicopal. Isso já se notava quando nós irradiávamos, por exemplo, metástases ósseas, que às vezes nós fazemos tratamentos mais lipofracionados, com doses de 3, 4 grays por aplicação. Mas se viu que quando nós utilizamos doses ainda mais altas, como no tratamento com SBRT, que nós chegamos a 6, 8, 10 grays por aplicação, às vezes até 18 grays por aplicação, nós temos esse efeito ainda mais intenso. E aí sim, nesses últimos 10 anos, quando se começou a combinar esse tratamento de SBRT com os tratamentos de imunoterapia, se viu que daí nós temos sim, uma ativação ainda mais intensa do sistema imune, que pode atuar de forma sinérgica a radioterapia ablativa com o tratamento de imunoterapia. Um outro ponto que eu queria discutir contigo, Patrícia, já que é uma reunião acadêmica, voltando para as coisas mais simples, mais do cotidiano da oncologia. Eu, que fiz parte da minha formação na Inglaterra, eu tive contato muito direto com radioterapeutas que eram muito acionados para tratamentos de tumores de pele, porque às vezes há lesões em que a gente faria cirurgia, uma ressecção com finalidade curativa, mas em áreas anatômicas que trariam muita, digamos assim, muito desconforto para o paciente. Mutilação, efeito estético, por exemplo, uma jovem com uma lesão perto da órbita, na pálpebra, que traria, digamos, uma sequela estética, vamos chamar assim, importante. A radioterapia nesses tumores de pele,
nos tumores escamosos, nos vasocelulares, ela tem um efeito superponível à cirurgia nessas situações? Assim, a gente ainda não consegue, em termos de resposta, exatamente o mesmo resultado da cirurgia, porque nós sabemos que a taxa de recidiva ela é maior quando a gente utiliza a radioterapia, mas serve sim para aqueles pacientes que preferem ter, às vezes, a manutenção estética, né, e correr esse risco, às vezes, de ter uma recidiva e ter que abordar novamente. Até porque, muitas vezes, a abordagem depois pode ser cirúrgica em uma região bem menos extensa. Então, existe essa possibilidade. Mas, em termos de pele, infelizmente, a radioterapia ainda não avançou tanto para ser, assim, de forma ablativa como nós conseguimos nos órgãos, porque a pele ela é muito sensível à radiação. Então, a gente sabe que quando a gente começa a utilizar doses muito mais altas para tentar realmente fazer de forma ablativa, a toxicidade ela acaba sendo superior. Então, nós ainda estamos, em termos de pele, meio a meio. Patrícia, como nós estamos, digamos, livres para navegar por várias especialidades médicas num grand round, não é? Em que há pessoas das várias áreas, eu te pergunto, radiação pode ser pensada em situações não oncológicas? Covid? Por favor, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, vou te dizer que agora tem saído até estudo mostrando que para pacientes com Covid poderia ser útil, né? Assim, é algo muito inicial ainda, né? Tentando mais usar os efeitos imunomodulatórios da radiação para aqueles pacientes que já estejam com comprometimento bem grave do pulmão. Então, já se tem até pesquisa com isso, mas é um cenário totalmente... E essa possibilidade de irradiar áreas muito pequenas do cérebro, por exemplo, com pouco risco para os tecidos vizinhos, isso permite alguma oportunidade em doenças não malignas? Com certeza, nós já estamos fazendo isso para MAVE, por exemplo, que são as malformações, né? Aquelas MAVEs que realmente têm um risco cirúrgico muito grande, podem ser abordadas com radiação ablativa, com uma alta resposta. As respostas são excelentes, não é? Pelo que eu tenho lido, né? São muito boas. Tem um pouco de toxicidade um pouco mais assim, maior do que nós gostaríamos, ainda precisa se melhorar. Nós sabemos que existe um riscozinho do que a gente chama de comprometimento inflamatório do tecido em volta, gerando radionecrose. Então, é algo que a gente tem que sempre pensar, mas é algo que também pode ser abordado cirurgicamente depois. Mas não deixa de ser uma possibilidade, sim, para os pacientes que estejam em áreas muito arriscadas para cirurgia. Além disso, nós temos estudos até mesmo para epilepsia, para várias patologias, tentando realmente tratar de forma ablativa uma região específica e ter algum tipo de benefício. Havia uns estudos, uma vez saiu, me lembro, um do Lancet, para toque, não é? Para algumas síndromes na área psiquiátrica. E como é que isso não tem espaço? É tranquilo de fazer a partir de uma ressonância funcional, mas assim, a toxicidade ainda não justifica o uso. De forma indiscriminada. Talvez, no contexto de protocolo de pesquisa, nós até possamos dar como uma possibilidade a mais para aqueles pacientes que estejam realmente assim, que não estejam melhorando com nada. Então, é algo que nós podemos tentar mais dentro de protocolo de pesquisa ainda. Patrícia, alguma outra área que tu gostaria de comentar dentro do espectro dessa reunião de hoje? Radioterapia, princípios, aplicações médicas e inovação que nós deixamos de abordar, das importantes? Tu quiseres fazer um comentário? Acho que talvez das crianças, né, dos pacientes oncológicos, é importante nós lembrarmos que com essas altas tecnologias nós temos um tratamento mais rápido também, que facilita muito para aqueles pacientes que precisam ser anestesiados, por exemplo. Então, isso gera um maior conforto até mesmo para o anestesista que está fazendo o procedimento, em vez de fazer 15, 20 minutos, às vezes são 5 minutos, né? Então isso facilita bastante. E também, principalmente para pacientes de mama, que a partir do momento que nós temos tanto essa redução do número de frações, né, com tratamentos mais hipofracionados, como também essa possibilidade de fazer o controle respiratório para aquelas pacientes que tratam mama esquerda, a gente sabe que aumenta bastante a nossa segurança, porque embora nós ainda não saibamos se realmente existe um risco muito importante em termos de infarto para esses pacientes,
se esse risco vir a se confirmar em estudos posteriores, nós já estamos prevenindo de qualquer forma. Olha, Patrícia, para encerrar, eu só queria te dizer que nada mais maravilhoso para mim nessa pandemia de poder conversar contigo, que eu conheci como aluna brilhante, não é? Das poucas que fez um programa muito difícil de entrar, de doutorado durante a graduação, uma pessoa com publicações interessantes, que eu tenho a honra de ser coautor em algumas delas. E, Patrícia, eu queria te dizer que eu tenho muito orgulho de te ver hoje nessa posição de tanto destaque, não só local, mas nacional. E nós temos uma grande expectativa da abertura do serviço de radioterapia do Hospital Ernesto Dornelles, para que nós possamos ver, digamos assim, no dia a dia, o quão importante foi essa aquisição de uma pessoa tão talentosa como tu és no Hospital Ernesto Dornelles. Muito obrigado a ti e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Doutor Gilberto. Deu.